meu Deus do céu, vamos ter que falar do Eduardo. Eduardo, não foi falta de aviso do tio. Olha, Bolsonaro, tu vai pra cadeia, Bolsonaro, antes da condenação. Antes da condenação. Estão pedindo e vão ter. Estão esticando a corda. Gonê pede abertura de inquérito contra Eduardo e o STF abre inquérito contra Eduardo. E por justas razões que nós vamos explicar aqui. Trata-se apenas da aplicação da lei. E se pergunta, Eduardo está a serviço de quem? Nós vamos falar. A ideia de que você possa encostar na parede do Supremo desse modo, se vocês resolverem cumprir a lei no Brasil, os Estados Unidos vão para cima de vocês. Eu fiz advertências aqui, enfim, querem investir no quanto pior, melhor, terão o quanto pior para si mesmos. Mas vamos lá, o que nós temos aí? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e abriu um inquérito para investigar a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Segundo Gonê, desde o ano passado, o parlamentar vem reiteradamente e publicamente afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. No documento, a PGR destacou o tom intimidatório das declarações de Eduardo Bolsonaro contra agentes públicos. Diz o documento, há um manifesto tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como para os julgadores da ação penal, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra o que o senhor Eduardo Bolsonaro parece crer ser uma provável condenação. Então, o Gonê está dizendo, o senhor Eduardo Bolsonaro antecipou que haverá condenação. E às vezes você antecipa que vai haver a condenação porque precisa ver se restaria alternativa. Né? E a partir daí, então, passa-se a intimidar o Poder Judiciário no Brasil. Porque eu insisto, né? A ideia de pedir a punição ao Alexandre não é ao Alexandre. A punição ao Alexandre é uma punição ao Supremo. E desde sempre, rapazes, nós temos uma questão. Né? Mas o que quer Eduardo Bolsonaro? Mas o que quer Jair Bolsonaro? Freud fez a pergunta, mas o que querem as mulheres? Até hoje a resposta é controversa, voglio bene, é controversa, Arthur Gomes. Agora, não é controversa a resposta sobre o que quer Eduardo, sobre o que quer Jair Bolsonaro. Eles querem simplesmente a extensão do processo. E que o Bolsonaro volte a ser elegível, disputar a eleição, voltar ao poder. Não vai acontecer, porque você imagina se vai extinguir um processo porque o magistrado no Brasil passou a ser vítima de uma punição. Não é? É uma insanidade isso. E o Gonê, na sua petição, coloca ali os crimes que o senhor Eduardo Bolsonaro está cometendo. E aí nós vamos ter que perguntar, é só Eduardo Bolsonaro ou nós temos mais coisas aí? Vamos lá. Reinaldo, na avaliação da PGR, a conduta de Eduardo Bolsonaro pode confirmar crimes como coação no curso do processo, possível obstrução à investigação de infração penal que envolva organização criminosa. A PGR também avalia que devem ser ouvidas autoridades diplomáticas brasileiras nos Estados Unidos que possam ter conhecimento dos fatos. Olha aqui. Como vocês sabem, um deputado da extrema-direita trumpista, o tal do Corey Mills, fez uma cobrança, né, numa sessão da Comissão de Segurança de Relações Exteriores, né, na verdade, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, querendo saber
se o Departamento de Estado pensava em aplicar contra Alexandre a Lei Magnitsky. Nós já falamos da lei aqui. Uma lei que foi feita para punir autoridades russas em razão da morte de um advogado chamado Sergei Magnitsky. E aí, no governo Obama, se fez essa lei para punir autoridades russas em 2012. Em 2016, essa lei foi ampliada, né? E aí, para punir qualquer coisa que os Estados Unidos considerem que seja um ataque aos direitos humanos. Eu já disse aqui, direitos humanos no governo Obama era uma coisa, direitos humanos no governo do Trump é outra. Por exemplo, ele acha que ele está defendendo os direitos humanos quando ele expulsa estudantes ou quer expulsar da universidade pessoas que se manifestam a favor da criação do Estado palestino, que é coisa diferente de fazer discurso antissemita, obviamente. Claro que há quem faz discurso antissemita, isso é uma coisa. Claro que há quem apenas defenda o Estado palestino sem praticar antissemitismo, isso é outra coisa. Mas para eles, não. Quando ele resolve cortar recursos das universidades americanas, e só uma resistiu, que foi Harvard, né? Então, e ele não tem dúvida de que está defendendo os direitos humanos. E aí ele acha que agride os direitos humanos aqui no Brasil, e acham por lá que agride os direitos humanos aqui no Brasil, que se tente punir um golpista, ou que se tente punir golpistas, né? Que é o que está em curso aqui. Bom, considerando que isso vem de um governo que perdoou aqueles que invadiram o Capitólio com morte, não é? Sendo que agora o presidente que está lá incitou a invasão, porque incitou, né? É claro que é um governo que tem ali características muito próprias, não é? Então, a punição é de algum modo possível? É de algum modo possível. Bom, cabia ao Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, decidir se abre ou não o inquérito. Sim, o inquérito tem de ser aberto. E eu está se falando aqui, coação no curso do processo, possível obstrução de investigação de infração penal. Já vou falar o que isso significa exatamente e porque isso tem punição que pode render prisão preventiva. O que, aliás, está explicitado na petição do Gonê, né? De qualquer modo, o Moraes já tomou uma decisão, né? Ele autorizou, vamos para B1 aí, vamos lá. Ele autorizou que Eduardo Bolsonaro preste esclarecimentos por escrito no inquérito aberto contra ele. Segundo essa decisão publicada hoje, a autorização foi feita porque o deputado está fora do país. O ministro disse o seguinte: em virtude de encontrar-se fora do território nacional, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, defiro a possibilidade de que os esclarecimentos de Eduardo Bolsonaro sejam dados por escrito e que o mesmo seja notificado, inclusive, por seus endereços. O ministro do STF ainda determinou que o Itamaraty indique autoridades diplomáticas que devem prestar esclarecimentos. Além da abertura do inquérito, Moraes autorizou diligências imediatas com o monitoramento e preservação das postagens de Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, a oitiva, o depoimento de Jair Bolsonaro, apontado como beneficiário direto das condutas investigadas, e a convocação dos deputados federais Lindbergh Farias e do próprio Eduardo Bolsonaro para prestar esclarecimentos. Isso porque o Lindbergh Farias entrou, né, com o requerimento. Nós já vamos falar dessas decisões do Alexandre, especialmente em relação a Jair Bolsonaro, o que isso implica. Presta atenção aqui. A ação penal sobre o golpe está na fase de instrução criminal. O que o seu Eduardo Bolsonaro está fazendo, e ele não está escondendo, ele dá entrevistas, ele fala a respeito, ele diz: eu estou aqui nos Estados Unidos articulando para que os Estados Unidos punam um ministro do Poder Judiciário, o ministro do STF. Porque esse ministro do STF é o relator da ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado. Portanto, claramente, o que ele quer intimidar o Alexandre. E intimidando o Alexandre, ele quer intimidar
obviamente, os outros ministros. Porque você imagina se o Alexandre, digamos que a lei Magnitsky seja aplicada contra Alexandre. Aí o Fux vai falar, puxa, poderia vir para mim também. O Flávio Dino, a Carmen Lúcia. Né? E a partir daí fala assim, o Zanin, não, acho que é melhor não. É melhor a gente recuar. Se não fosse para intimidar os ministros, seria para quê? E se é para intimidar os ministros, o que é que se está tentando, se não a coação do curso do processo? Se não a interferência na instrução criminal? O artigo 312 do Código de Processo Penal prevê 4 motivos para a prisão preventiva. Não é? Ameaça à ordem econômica, ameaça à ordem, pura e simplesmente, risco da instrução criminal, né? Interferência na instrução criminal, bulir com testemunha, com prova, etc., e risco de não cumprimento da lei penal, que é fuga. E há um outro artigo que prevê uma 5ª razão, que é o não cumprimento de medidas cautelares. Bom, se a coação de uma testemunha, se a interferência de uma testemunha pode render prisão preventiva, quando você tenta coagir o próprio poder judiciário na figura de um magistrado, do relator, e não só ele, e por intermédio dele todos os outros, isso é de uma gravidade inaudita, isso é de uma gravidade inédita. Não é? Vocês vão ver que ao reagir ele disse, o Gonê já tinha dito que não, quando falou do meu passaporte. Eu acho que os poderes, e o Ministério Público não é um dos poderes, mas ele é um ente que compõe o Estado brasileiro, né? E que a rigor regula a legalidade de todos os outros, né? O Gonê vinha atuando com contenção, para que crispar também o processo político, né, Vale Bem? Vamos ver se um pouco de razão subsiste na cabeça dessa gente, né? Acontece que botar um pouco de razão na cabeça dos Bolsonaro, parafraseando uma pessoa ruim, mas que no universo deles é considerada, talvez, é considerada por muitos deles uma boa pessoa, que é o Mussolini, né? Não é nem fácil nem difícil, é inútil. E isso tem se mostrado. Não é? Porque você veja, ele foi atuando e nada ia acontecendo, e ele foi se animando, e cada vez mais se animando, e quando a gente vê, está dando entrevista por aí e tal, falando abertamente da punição de ministros. O que é de um despropósito sem limite. Né? E o Gonê lembra, é ação penal que está em curso, mas é mais coisa, porque tem o inquérito 4781, que ainda não foi concluído, que é aquele que investiga as fake news contra o Supremo. O Eduardo é investigado no 4781. O Bolsonaro também. Então essa gente resolveu mover uma campanha nos Estados Unidos para interferir no judiciário aqui e encostá-lo contra a parede. De que modo isso poderia ser aceitável? Claro, daqui a pouco, Vale Bene, aparecerão especialistas, eu gosto, mas assim, especialistas divergem sobre o quê? Especialistas divergem sobre o quê? O Departamento de Estado dos Estados Unidos vai ser a corte revisora do judiciário brasileiro? Até o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, ainda bem,
que não morre de amores por Alexandre, se manifestou, né? Quando o Marco Rubio aventou a hipótese de punir o Alexandre. E eu não cheguei a você ainda, Jair. Eu vou chegar. Né? Porque eu tenho sido bacana. Eu tenho defendido a sua prisão só depois do trânsito em julgado. Salvo se der razão para ser preso antes. A meu ver, na letra estrita da lei já deu. A cada comício que faz contra o Supremo, tentando jogar o povo contra o tribunal, está tentando interferir na instrução criminal. Né? Ou está tentando coagir, porque antes da instrução está tentando coagir o Supremo. Mas insisto, eu gosto da contenção quando ela se faz necessária. Para que a crispação? Mas não deixou alternativa. Né? Aí vai o Sóstenes, claro, líder do PL. É aquele senhor que formulou uma proposta em que o estuprador tinha uma pena menor do que a mulher estuprada que se submetesse a um aborto. O que isso tem a ver com o caso? Isso indica como a sua escala de valores. Isso indica a sua hierarquia de valores, melhor dizendo. Né? Aí ele diz, minha total solidariedade ao Eduardo Bolsonaro é mais um capítulo da perseguição institucional. Nota, o cara está lá fora pedindo punição ao Supremo, sendo deputado, e ele diz que é uma perseguição institucional. Não aceitamos a democracia comandada por ministros intocáveis. Intocáveis por quem? Vocês querem ministros tocáveis por autoridades estrangeiras mobilizadas por brasileiros? É isso? Eduardo não cometeu nenhum crime. Você não é juiz. Você não é juiz. Está ameaçando a instrução criminal. Liberdade de expressão é expressar uma opinião. Fazer essa mobilização que ele está fazendo é outra coisa. Né? Como é que é perseguir deputado por palavras? É rasgar o artigo 53 da Constituição? É mesmo! Opa! Agora eu gostei! Agora eu gostei. Alô, advogados de defesa, explica uma coisa aí para o Sóstenes. Ele está argumentando o quê? A imunidade material do Eduardo lá no Texas? Hein? Ele está falando da imunidade material ou da imunidade formal? A imunidade lá no Texas, de um deputado licenciado que está tentando derrubar um ministro do Supremo aqui, pedindo uma punição internacional para o ministro Supremo? Olha, Celso Vilardi, data vênia, pessoa super gentil, mas como não dá para invejá-lo? No caso, como diria Camões, nem nos transes da aventura, nem nos dons do pensamento. Eventualmente nos transes da aventura, sim, porque suponho que seja uma causa boa. Que também, se não for, Vólia Breno, se você me entende, além de tudo for ruinzinha a coisa, aí realmente Mas nos dons do pensamento. Tem que lidar com isso? Censura disfarçada onde? Olha a fraqueza dos argumentos. É medo de quem perdeu o controle da narrativa. A velha coisa do controle da narrativa. Não me importam os fatos, importa a narrativa. A história que se vai contar. Vamos pular aí, depois a gente volta. O Flávio Bolsonaro,
o Flávio Bolsonaro também se manifestou. Vamos lá, vamos pro negrito dele, vai. Vamos lá, ele disse o seguinte: é bizarro como a democracia acabou no Brasil. Até o chefe do Ministério Público Federal usa seu poder para perseguir um parlamentar que está buscando ajuda internacional, exatamente porque no Brasil não há a quem recorrer das atrocidades cometidas por Alexandre de Moraes. Duas supostas vítimas, Gonê e Moraes, que deveriam se declarar impedidas, fazendo parte do processo. Uma inventa o crime e a outra já está com a condenação pronta. Como não enxergam... Para um pouquinho, Arthur. Diga. Para um pouquinho. Entendi. Vamos tirar o procurador... O procurador se declarar impedido é sensacional. Vamos fazer o seguinte, vamos atacar o Gonê e vamos atacar o juiz, e aí os dois ficam impedidos. É isso. Né? Então, qual é a maneira que eu tenho de tirar um juiz e um procurador do processo? Eu vou lá e ataco os dois. E aí eles têm de sair. Como não enxergam que é exatamente isso que está levando a maior democracia do mundo a sancionar autoridades brasileiras? Bom, primeiro que os Estados Unidos não são a maior democracia do mundo sob qualquer critério que se queira. Isso é só a sua sabugice. Isso é só a mania que vocês têm, vocês que não têm coragem de atacar nem as tarifas do Trump, de se subordinar aos Estados Unidos. Que, aliás, é para onde caminha a eleição em 2026, pelo visto. Se a gente elege um presidente brasileiro ou se a gente elege um braço do Trump no Brasil. Né? Aí o Carluxo, durante meses, críticos mal intencionados e idiotas úteis tentaram deslegitimar a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, acusando de fuga ou descompromisso. No entanto, os acontecimentos recentes demonstram que sua decisão parece que foi acertada. Vale dizer, olha que coisa bonita. Vale bem, isso aqui é o seguinte, o sujeito vai... sei lá, assaltar um determinado lugar que sabe que tem câmera, que sabe que está sendo filmado, e diz assim, eu garanto que eu vou assaltar esse negócio que vão me prender, porque estão me perseguindo. Anuncia o crime, comete o crime, faz praça do crime, e claro, faz previsão de que pode ser punido. E a hora que aparece a chance da punição, diz, não falei... Ah, Dedé. O Lindbergh, que entrou, né, com o requerimento, com o pedido de abertura de inquérito, também se manifestou. Vamos para a cabeça aí, o segundo parágrafo apenas, vai. Um deputado que pediu a abertura de inquérito e prisão preventiva contra Eduardo Bolsonaro, líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse nesta segunda que o STF precisa atuar com firmeza em relação ao caso. Ele disse, o sistema de justiça brasileiro está sob ataque externo articulado por um parlamentar licenciado que age contra sua própria pátria. Eduardo Bolsonaro, mesmo fora do país, busca sanções contra autoridades brasileiras, tentando sabotar investigações contra os golpistas. Isso é traição à pátria e obstrução da justiça. O Brasil não pode tolerar esse tipo de comportamento. Isso. E não pode mesmo, né?